Você está no Política Sem Mistério. É sem mistério mesmo. Aqui são 5 mulheres com 5 identidades, mas todas com um único objetivo: levar para você, para sua casa, para sua comunidade, a educação política, a reflexão política, para que estimule você a participar dos principais assuntos da cidadania, da democracia da sua cidade. Então, eu já estou aqui com as nossas apresentadoras, Viviane Leite, Manu Portela. Ausente hoje está aí Andréia Peixoto, Larissa Araújo, mas estamos aqui com uma terceira mulher, ou seja, depois de mim, quarta, né? A conta tem que ser correta, tem que fechar. Nesse mês de março, nós estamos com programas especiais a todas as mulheres. São programas dirigidos a você, mulher. Então, nesse mês de março, estamos escolhendo pautas e convidadas que possam trazer assuntos que sejam importantes na vida, na sociedade, nas relações femininas. E um aspecto muito importante que é na vida da mulher é a sua economia, é a forma de gerar renda, a forma de empregar. Então a gente convidou Lene Bispo, que conhece muito bem, tem aí fomentos, grupos, né? Faz parte de um comitê que estimula e desenvolve o empreendedorismo feminino. Então, seja muito bem-vinda, Lene. Eu fico muito feliz com você estar aqui presente no Política Sem Mistério, deste mês de março, especialmente as mulheres. Então, eu já queria te apresentar para os nossos telespectadores e para você dizer um pouco quem é Lene Bispo e o que você faz no empreendedorismo feminino. Olá a todos de casa, todas. Feliz Dia da Mulher, né? Nosso mês aí tem rendido bastante. Isso é uma graça. Eu tenho participado de algumas atividades que tem me deixado muito feliz, principalmente discussões como essas aqui, né? Em que a gente discute política, empreendedorismo, emancipação, empoderamento e tantas outras coisas. Eu me chamo Lene Bispo, eu sou líder de um comitê de empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Itabuna, e além de ser empreendedora, a gente, através do comitê, tenta fomentar, apoiar, assessorar, fazer interseção de políticas públicas, entre políticas públicas e as necessidades dessas mulheres que fazem parte do grupo. Outras empreendedoras também que ainda não fazem parte, a gente tenta alcançar. Então, são atividades que elas aparecem de várias formas, de capacitação, palestras, exposição de produtos, venda de produto e, principalmente, eu acho que a alma do nosso comitê é a rede de apoio. A gente aprendeu, com tantas capacitações que a gente vem absorvendo e observando, a gente percebeu que o nosso maior tesouro é a nossa rede de apoio entre empreendedoras, como mulher, como mãe, como empresária, como dona de casa. E a gente, em cada aspecto desse, a gente vem se desenvolvendo juntas. E a gente tem conseguido alcançar resultados muito fantásticos, assim, ao longo do tempo. A gente tem muita coisa para contar aí. Pois bem, então você está vendo, mulheres, homens, que o assunto é muito importante e muito interessante para você que sonha abrir o seu negócio, de ter a sua renda, compatibilizar a sua atividade profissional com a sua atividade pessoal, a sua vida familiar, né? É um sonho de muitas mulheres empreender. Então, o programa hoje traz o empreendedorismo feminino aqui com Lene Bispo. O empreendedorismo feminino, ele compreende os negócios idealizados e comandados por uma ou mais mulheres e também as iniciativas de liderança feminina, incluindo a atuação das mulheres em altos cargos também dentro das empresas, né? Então, meninas, a gente vai tratar aqui com Lene Bispo, né, sobre o empreendedorismo feminino e a importância e os desafios.
Manu, como você vê a importância da mulher empreender? É importante para ela, é importante para a economia, é importante para a família, é importante para a cidade? Em que perspectiva? E dê aí a sua opinião. Eu acho que é importante em tudo isso que você falou. Eu acho que, primeiramente, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente está falando de uma questão de independência financeira feminina, que é um conduto para a dignidade, é um conduto para a mulher ter autonomia e é um conduto também para a participação social. Então, a gente viu, né, em séculos passados, as mulheres sempre trabalhando. As mulheres sempre trabalharam em fábricas, as mulheres sempre trabalharam na indústria têxtil, especialmente. E hoje em dia, com essas novas tecnologias, a mulher está conseguindo ampliar sua atuação no mercado de trabalho, onde no passado ela ficava restrita apenas a alguns setores da economia. Então eu vejo essa participação econômica também como um despertar para a influência política, né? Quanto mais espaços públicos, quanto mais espaços econômicos nós, como mulheres, alcançarmos, maior é a nossa influência também sobre a política, sobre as decisões que nós temos em relação ao que é tomado no país. Então eu acho que nós precisamos colocar mulheres em todos os setores da economia e eu acho que nós temos que colocar mulheres chefiando esses setores, chefiando o país, porque nós não podemos deixar que uma parte tão grande da população, mais de 50%, seja defasada em relação a essas posições de poder. De fato, Manu fala algo muito importante, né? Para empreender, e eu tenho certeza que Lene vai dizer aqui, não é algo tão simples, né? Há uma necessidade de cursos, de investimento, de motivação, né, de apoio. Ela falou de uma rede de apoio para todo um desenvolvimento de um produto e esse produto ser levado no mercado. Então, eu acredito que precisa de políticas públicas para dar esse suporte às mulheres que querem empreender. Com certeza, é importante tanto no âmbito histórico como no cultural e quanto no econômico também. E a gente percebe que as mulheres elas são vistas sempre como cotas. E o empreendedorismo ele vem para dar uma visão totalmente diferente. E aí está a importância de empreender. Além do mais, a gente conhece muitas mulheres que hoje elas são grandes empreendedoras, que é, por exemplo, Luísa Helena e Camila Carani, que são grandes empreendedoras. Então é muito importante, principalmente no âmbito histórico mesmo. Lene, eu queria que você me falasse um pouco desses desafios, né? Porque empreender não é algo assim tão simples, mas é possível. Você que é uma mulher empreendedora, que trabalha para que outras mulheres sejam empreendedoras, da sua perspectiva hoje, o que mais falta? São políticas públicas, são financiamentos? Na sua perspectiva, o que é mais necessário para uma mulher começar esse sonho de empreender? Assim, eu tento, quando eu falo desses assuntos, eu tento aqui... A historiadora conversa muito, né? Então eu tento resumir, porque são tantas nuances que a gente tem para falar desses desafios. Mas assim, quando a gente tenta sair do trabalho formal e empreender, primeiro que bate a insegurança da instabilidade financeira. Tem muita gente que ainda consegue trabalhar CLT, mesmo insatisfeita ali na função que desempenha, não toma a coragem de empreender, porque realmente é um passo difícil de ser dado, porque essa questão de você não pensar em não arcar com as despesas mensais, não ter condições de pagar suas contas porque o seu negócio não foi tão bem naquele mês, isso assusta. Então a segurança e a comodidade, ela mantém muita gente ali naquele habitat do trabalho formal. Mas quando você tem uma ruptura, como eu tive, que é sair do CLT, eu trabalhava numa multinacional, mas já estava num processo de desgaste emocional muito grande. E quando eu fui demitida, eu pensei, eu não posso mais voltar para esse lugar que para mim é tão incômodo. Não a questão da formalidade, mas de não estar trabalhando com algo que eu sonho, com algo que modifica vidas, com algo que faz a diferença no mundo real, né? Então, eu pensei, eu vou abrir um negócio. O que é que eu sei fazer? Que eu acho que é o primeiro passo, eu sempre digo isso, porque foi o caminho que eu trilhei, eu posso falar com propriedade. Eu poderia descrever milhares de teorias aqui, né? Pirâmide de Maslow e não sei o quê, mas falando com as pessoas que convivem comigo, eu tenho que me conectar a ela a partir do que eu vivi, né? Então,
Quando eu pensei em abrir um negócio, eu imaginei que eu nunca entregaria, no começo, meu negócio na mão de um terceiro. Um exemplo, eu falo português, mas eu não falo inglês, nem fluente, nem tenho formação. Aí, se eu tivesse uma ideia de abrir uma escola de inglês, todo o serviço de ponta a ponta da minha empresa estaria terceirizado na mão de outra pessoa. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu tenho que fazer algo que eu domine o processo. Porque se um dia, né, quando eu tivesse vários funcionários, que eu possa fazer também aquele serviço. Minha empresa não pode parar porque depende da mão de obra de A, B, C, D. Então, se eu tenho uma empresa pequena, eu tenho apenas um funcionário, se ele faltar e o serviço não andar, então a gestão do meu negócio está sendo feita errada. Então, a ideia é que eu domine o processo, pelo menos no começo, domine o processo de ponta a ponta. Então, o que é que eu sei fazer de dominar o processo de ponta a ponta? Eu sou boa em me relacionar com as pessoas. E aí, brincadeira, vinha de uma pandemia, a gente não estava muito querendo se relacionar, né? A gente estava meio sem querer socializar, digamos assim. Eu falei, então não, eu não quero agora essa coisa, tipo fazer palestras, algo do tipo. Eu falei, eu sei cozinhar bem, então que tal? Vou procurar algo que eu consiga fazer sem muitos recursos, a partir do que eu tenho em casa. Então, eu tive uma ideia de fazer geleias, que era já o que eu fazia antes, quando eu trabalhava como supervisora. Eu ensinava nas comunidades rurais, coisas que eles pudessem gerar renda a partir do que eles tinham ali na zona rural, produtos, frutas, né? Que eles pudessem fazer, que fosse de fácil acesso, com um maquinário muito simples, né? Panela, fogão, utensílios de cozinha. E aí ensinava majoritariamente a mulheres. Fazer pratos, doces, que não precisasse ir ao forno. E numa oficina dessa, a gente acabou fazendo uma geleia de araçá roxo. E eu falei com o dono do sítio onde a gente fez o evento para que ele guardasse toda a polpa do araçá roxo, porque eu, né, como sou sonhadora, pensei, eu vou convencer essas mulheres daqui a vender esse produto, ajudar com rótulo, com pote, etc, etc. E sonhei. E aí, no fim, não consegui. Eu montei uma feira de empreendedorismo dentro da empresa que eu trabalhava, com 22 comunidades, com 70 representantes, mas elas não foram, elas não quiseram. Então eu vou o resumo da verdade. para nossas telespectadoras. A Lene disse algo muito importante. Para você que tem vontade de empreender, né? Você deve conhecer o processo daquilo que você vai produzir, vai vender, né? Você sabe fazer aquele produto ou você vai ter que contratar alguém para fazer, para você ir vender. Então, a grande dica que a nossa Lene dá aqui nesse momento, que é uma mulher que ajuda outras mulheres, que tem projeto para mulheres empreendedoras, para que ela possa estimular e desenvolver o seu próprio negócio, a primeira dica que ela já deu aqui é que você deve conhecer do produto que você vai desenvolver. Você sabe fazer aquele produto? Ela deu o exemplo da geleia, que ela sabia fazer a geleia. Vamos resumir, então. Primeiro ponto é você saber o que você faz bem. Fazer bem. É dominar o processo de fabricação, de ponta a ponta. É você, do começo até a embalagem na mão do cliente, você ter esse domínio. É você saber os caminhos da venda do seu produto, quem é o seu público. Porque não adianta eu fazer um produto muito sofisticado e não tem saída na minha região, na minha localidade, fazer esse estudo. Quem são meus clientes, do que é que eles gostam, fazer essa pesquisa básica. É você começar com pouco recurso, algo que você consiga fazer de imediato, né? Para você ir crescendo aos poucos, injetando, né, recursos dentro do seu negócio. E estudar o marketing, né? Como eu vou fazer esse meu produto, que eu acredito que seja bom, eu acredito que ele tem história, como ele vai chegar na mão do meu cliente? Qual é o veículo que eu vou utilizar para que as pessoas conheçam o meu produto? Essas são as dicas. Dicas valiosas. Vamos repetir para as mulheres que estão nos escutando aqui. Primeiramente, conhecer o processo. Não, primeiro você saber o que você faz bem. Que você sabe fazer bem, viu, mulher? Anote aí, o que você sabe fazer bem. Sabe fazer unha bem, sabe fazer cabelo, sabe cozinhar bem, né? Sabe pintar, sabe manufaturar um artesanato bem, né? Segunda dica.
Conhecer o processo de produção de ponta a ponta. Conhecer o processo de produção, quer dizer, pegar aquela matéria-prima e transformar em algo que será vendável. E saber vender, né? E Saber vender, que é, conversar bem, né? Expor aquele produto. conhecer seu público, Conhecer o público. que é um dos estudos mais importantes que você faz de viabilidade de venda ali onde você está. Conhecer seu público, saber como vender, quais os veículos que você tem disponível para vender e divulgar esse produto. A rede social, sem sombra de dúvida, hoje é um grande instrumento para as microempreendedoras, para as novas empreendedoras, não é isso? Isso, só que as mídias digitais, elas mudam muito com o tempo, a forma como você posta, a forma como você interage. Antes era carrossel, hoje são 2 fotos, era muito stories, agora as pessoas querem te ver cara a cara, você acorda, toma um café, gente, bom dia, como vai? E tal, e as pessoas querem ter essa conexão com o dono do produto, quem fabrica o produto, quer saber do processo de produção, não quer só ver fotos. Então é você fazer esse estudo contínuo. Uma das coisas que vocês falaram aí interessante é que as mulheres empreendedoras elas têm um domínio sobre a política e tal. Por quê? Esse processo exige estudo, né? E ao longo do tempo ela vai estudando, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a conversar, aprender a interagir e vender seu produto. Então ela vai perdendo timidez e buscando. Lene, Por isso que eu falo que as mulheres não podem deixar de assistir o Política Sem Mistério, porque o próprio Política Sem Mistério vai ser um grande instrumento para você, mulher, que quer empreender. Você quer fazer uma pergunta, Mônica? eu queria só falar uma coisa que me deixou muito interessada. Você falou que você trabalhava no regime de CLT, numa multinacional, e aí você trocou pelo empreendedorismo. Aí você pode falar um pouco das vantagens que tem de fazer essa troca do CLT para virar uma empreendedora? É, porque tem muitas mulheres, Lene, que eu acredito que tem essa vontade, está agoniada, às vezes está passando por um processo de desgaste emocional, quer ir para casa, quer tentar compatibilizar a sua jornada familiar com um novo negócio. Quais são as vantagens? O meu primeiro conselho é que nenhuma ruptura abrupta assim seria bom para você. O meu caso foi diferente, né? Tem situações como essa, mas se você tem como escolher fazer uma transição de carreira, uma transição de CLT para empreendedora de forma mais lenta, tipo, você enquanto trabalha guarda seu dinheiro para investir no seu negócio, eu acho que é muito mais tranquila a transição. Mas como no meu caso foi a ruptura, eu não tive escolha, então eu estava cansada mentalmente mesmo. Então assim, eu empreendi por necessidade, mas também por oportunidade. Eu, na necessidade, eu precisava de uma nova renda, já que eu não trabalhava como CLT, e tinha necessidade, enxerguei essa oportunidade de fazer uma geleia diferente de tudo que as pessoas já viram. Então, calhou, né? Tudo muito direitinho. Mas assim, existem muitas vantagens. Quando você é uma empreendedora formalizada, você é coberta pelo INSS, você tem um pacote de imposto mais sutil, você é o MEI, o Simples Nacional, no caso. Você tem essa garantia de ter uma licença maternidade, de poder se aposentar sendo MEI, entendeu? Todos os seus direitos previdenciários são resguardados. Essa é a primeira vantagem. A segunda é você, principalmente o outro conselho, viu, gente? É você sustentar o seu negócio baseado naquilo que você sonha para você. Porque se você pensar em ter um negócio apenas porque aquele negócio vai gerar dinheiro, e quando ele não estiver gerando dinheiro, você vai se frustrar. Você vai conseguir insistir no seu sonho quando, mesmo ele não dando o resultado que você espera, você vai continuar acreditando e lutando, porque nem todas as vezes o seu empreendimento vai sustentar financeiramente o seu sonho. Eu quero falar para você que o empreendedorismo no Brasil já foi dado um pontapé por diversas mulheres, não só a Lene, que está aqui contando, dando um testemunho da sua tomada de decisão e tornar-se uma mulher empreendedora, mas o empreendedorismo feminino é uma força que é constante ascensão, está em ascensão no Brasil e que transforma o mundo dos negócios, trazendo inovação, trazendo diversidade e determinação para o cenário empreendedor.
Sabe, Lene, segundo dados do Sebrae e da pesquisa global Monitor, que é o GEI, o Brasil figura entre os 10 países com o maior número de donas de seus próprios negócios. No nosso país, você que está em casa, em 2022, chegou uma marca histórica de mulheres frente ao empreendimento. O Brasil é um país de mulheres empreendedoras, né? Na pesquisa nacional do IBGE, no terceiro trimestre do ano passado, havia 10,3 milhões de mulheres donas de negócio no país. Nesses cenários, as mulheres hoje representam 34,4% do universo dos negócios no país, né? São 40% das mulheres brasileiras hoje desejam abrir o seu negócio. E aí, Vivi, você quer abrir o seu negócio também? Você convenceu? Ela te convenceu? Você ainda não? A gente percebe muito bem ao longo da história como houve essa invisibilização do empreendedorismo como uma forma de trabalho e também como geração de lucro. E a gente percebeu isso fazendo análise basicamente na pandemia, que foi um dos maiores áudios, porque todo mundo ficava em casa. E, geralmente, a mulher, a figura feminina, ela conseguiu empreender na pandemia. E aí é exatamente isso. Porque, por exemplo, mulheres que fazem mesa aposta, como já cadastradas, né, no MEI mesmo, fazem mesa aposta. Mulheres que costuram, mulheres que lançam moda, mulheres que falam de cabelo. Gente, pra mim, o melhor foi cabelo. Se eu fosse empreender hoje, eu empreenderia nessa área de cabelo cacheado. Então, assim, foi interessante, foi marcante. Peraí, vamos abrir um parênteses. E olha que os cachos dela são sensacionais. Ela cuida desses O marketing já tem, né? Exatamente. E foi na pandemia, inclusive, que eu passei pela transição, porque eu via que outras mulheres, elas empreenderam, faziam empreendimento, e era exatamente nesse ponto de vista que elas influenciavam outras mulheres. Então, por isso que as pesquisas, as constam que no auge da pandemia, foi um momento que ouviu mais essa visão sobre a mulher empreendedora. Ô, Lene, deixa eu te perguntar a respeito da educação financeira que essas mulheres empreendedoras têm que enfrentar, né? Porque, afinal de contas, abrir um negócio tem que ter um conhecimento financeiro e uma educação financeira para que ela logo não esteja em estado de falência. É isso que eu falei. A gente precisa fazer vários recortes dentro desse assunto, né? Vocês vão me ajudando aí, né? A educação financeira, porque, eu acho que assim, é um ponto importante para a mulher empreendedora. Entra na parte da resposta do desafio do empreender. Porque quando a gente empreende a partir do que a gente não tem uma educação financeira básica, da educação básica. Então, você tem a matemática básica, mas você não tem uma disciplina de empreendedorismo. Primeiro que eu sou uma grande crítica da educação nesse sentido, porque a gente não é ensinada nas escolas a ser grandes empresárias. Você sai de lá para preencher cargos técnicos, vagas de fábrica, operários. Então, a ideia é que se você consegue ter essa visão de liderança do quinto, sexto ano em diante, você vai sair do ensino médio com a visão de que eu posso abrir meu próprio negócio. E já com essa educação financeira instalada. Mas hoje é um grande desafio. Eu tenho empreendedoras que têm lojas que não tem um sistema de estoque, que não tem um caixa de saída, de entrada. Essa semana eu me deparei com isso. Então, pedi socorro ao Sebrae. Me ajuda aqui, vamos ver uma consultoria, porque eles têm produtos que são de graça e tem alguns que são subsidiados, que você pode ter acesso para estar aprendendo aí o que você precisa na gestão do seu negócio. Mas é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade. E são assuntos que já deveriam estar na grade curricular do ensino regular, do ensino público, do ensino privado. Falar de orçamento, falar de investimento, falar de fluxo de caixa, falar de logística, né? Que são conhecimentos hoje, né, Vivi, que deveriam estar já embutidos, né? Já deveriam estar sendo desenvolvidos. Acredito que tem muitas escolas hoje que já têm na sua grade curricular aí aulas sobre investimentos, aulas sobre orçamento, aulas sobre fluxo de caixa e logística.
Mas você estudou sobre isso? Qual parte? Falou de tanta coisa. Mas, Renato, você já estudou de fluxo de caixa? Você vai abrir o empreendimento aí de cupcakes? Não, eu ainda não estudei essa parte de fluxo de caixa. Eu estudei um pouco sobre isso porque eu sou MEI, né? Eu atuo na... como professora de inglês, eu tenho um MEI para dar as minhas aulas. Mas você vai falar para o nosso telespectador o que é MEI. Então, o MEI é o microempreendedor individual. Então, é a pessoa empreendedora, no máximo como funcionário. O meu trabalho ele é feito online, então você não precisa nem ter um espaço físico para realizar esse trabalho. E na cartela do MEI existem várias competências. Tem pessoas que trabalham com couro, pessoas que são instrutores de idiomas, que é a minha classificação, pessoas que trabalham com produção de roupa, né, como você falou, mulheres que costuram. E o MEI tem muitas vantagens, né, como o Lene mencionou. Você tem a questão do INSS, o direito à aposentadoria, né, você tem vários benefícios, inclusive na hora de você fazer a sua declaração do imposto de renda, por uma taxa mensal, né, que, salvo engano, no momento está em R$76, é uma taxa única. Ela depende se você presta serviço, se você só vende produto, aí você paga o ICMS, se você presta serviço, é o ISS. ISS que é municipal, ICMS estadual. E eu, como sou produto e serviço, eu pago os dois, mais o INSS. Aí fica um pouquinho mais caro. Mas é um valor que vale a pena se você pensa nos benefícios que tem, inclusive, na questão de pedir licença maternidade, não é? Isso. Que é algo que é muito importante. Eu acho, e talvez Lene concorde comigo, que a maior dificuldade das mulheres empreendedeiras é essa questão das mulheres que são mães, que precisam cuidar dos filhos. A gente sabe que na nossa sociedade, o acesso à creche, o acesso à rede de apoio em cuidado infantil é limitado. Então, eu imagino que seja uma grande dificuldade. Inclusive, no mercado formal, a gente tem várias leis que salvaguardam a mulher que engravida, inclusive no período após a licença maternidade, justamente pelo preconceito que existe, a hostilidade que existe contra as mulheres que são mães e que têm filhos, especialmente filhos pequenos, né? Perfeito, Manu. Você falou de um fator extremamente importante para as mulheres que querem empreender. Há uma gama, né, de apoios, principalmente a gente fala aqui em cursos, em mentorias, né, do Sebrae, por exemplo, para que essa mulher seja capacitada na educação financeira, conhecer o que é o fluxo de caixa, o que é uma logística para aquele produto chegar na casa do seu cliente, né? Ou também por ter conhecimento sobre orçamento e formas de investimento. Mas mais do que isso, Manu falou algo muito importante aqui junto com Lene, que é as políticas públicas de apoio, né, a essas mulheres que querem empreender. Por exemplo, subsidiar, né, Lene, impostos. Você diz que, né, dentro do MEI você tem ali uma taxa, né, específica para mulheres empreendedoras e que você tem que pagar o ISS, né, tem que pagar o ICMS. O ISS é um imposto municipal. Por que não criar um subsídio, né, para essas mulheres dentro do ISS, para que as mulheres que são empreendedoras paguem uma menor taxa, justamente para estimular aquelas mulheres empreendedoras. Eu vi isso, Olene, eu digo isso, porque eu vi no município de Porto Alegre que para créditos financeiros, que a gente vai falar sobre isso já, sobre crédito financeiro para mulheres empreendedoras, que lá a Prefeitura de Porto Alegre estava pagando o juro do microcrédito, que era um produto, né? Uma forma customizada de crédito para as mulheres empreendedoras e que os juros eram pagos pelo município. A gente precisa de políticas públicas adequadas, né, Vivi? Senão não sai, as mulheres aí como empreendedoras não conseguem, né, por falta de capacitação e de apoio financeiro para conseguir o seu negócio fluir. Com certeza, e uma das políticas, inclusive, é a questão da creche, inclusive que a gente falou semana passada sobre essas mães, porque muitas mulheres elas sofrem a questão da dupla jornada, então elas acabam não tendo tempo até para se profissionalizar. Acontece muito isso. E eu estava assistindo até um depoimento de uma mulher, que ela trabalha em uma grande empresa, e ela dizia que ela ocupa um cargo muito grande, inclusive com outros homens, mas na hora, por exemplo, de servir o café, os homens falavam para ela ir servir o café.
e ela é uma empreendedora. Então, assim, tem que ter políticas públicas para que essas mulheres elas sejam incluídas em si no empreendedorismo, para que elas possam gradativamente subir e elevar o caso. E eu acho que é importante observar também que, assim, uma grande porção das mulheres que são empreendedoras não são empreendedoras por opção. São empreendedoras por não conseguir um espaço no mercado de trabalho formal. E isso é uma coisa grave, porque se a pessoa está empreendendo por falta de opção, logicamente ela não tem a qualificação necessária para levar adiante aquele empreendedorismo. Então, essa questão que Lene estava falando, de trazer educação, de trazer qualificação para as mulheres que já são empreendedoras, é extremamente importante. Eu queria falar com você, Lene, justamente isso, das mulheres que são empreendedoras não por opção, mas por necessidade. A gente fala de oportunidade, né? Mas eu queria falar de um grupo específico, das mulheres maduras, das mulheres que para o mercado de trabalho já não são mais interessantes, vamos assim dizer, né? Não se encaixam mais no perfil de diversos mercados de trabalho. E aquela mulher ali, né, que é algo errado, que a gente chama de etarismo, né, que é o desafio do etarismo, é a busca da reinvenção na maturidade e que enfrenta vários obstáculos significativos, até mesmo no empreendedorismo. Aqui nos bastidores, você está me falando de empreendedoras idosas que têm dificuldade de carregar os ferros para montar a barraca, porque pesa, são mais de 11, né, ferros ali que tem para utilizar. Então, esse etarismo, essa relação do etarismo com o empreendedorismo, esse grupo específico de mulheres que já não consegue mais se encaixar no mercado de trabalho. São várias nuances aí. Eu estava lembrando de um caso específico que traz esse cenário. Ela tem 50 anos hoje, já trabalhou como caixa de mercado, tem experiência, é contadora e saiu do mercado de trabalho e pensou, vou empreender. Só que em certo ponto do seu empreendimento, ela não estava conseguindo arcar com as despesas da casa. Ela, Lene, eu vou voltar para o CLT enquanto o meu negócio não engrena. Colocou o currículo em vários mercados. Nenhum chamou. Então, existe sim o etarismo para ela se inserir no mercado de trabalho agora, e principalmente quando existe esse lapso de tempo entre o tempo que ela saiu e o tempo que ela quer retornar, as pessoas consideram, já está 4 anos aí, desatualizou todo aquele conhecimento do lidar com o caixa, com as finanças, enfim, coisa que eu acho totalmente discrepante. Mas enfim, ela não conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Tem uma requalificação, né? E ela, assim, do ponto de vista financeiro, doeu, né? Que ela foi com as duras penas tocando o negócio dela. Mas hoje ela falou, você sabe, Dilma, a força que eu vou empreender lá naquele caixa ou naquela empresa, eu vou fazer isso com o meu negócio. Então, todas as vezes que eu encontro ela está ainda engrenada. Não, tô aqui, ó, já criei, depois desse tempo, ela já criou mais de 10 produtos diferentes dentro da marca dela, já tem uniforme, já tem um visual do produto extremamente interessante. Então, tudo que ela iria investir de capital humano, intelectual, lá no trabalho CLT, ela está investindo no negócio dela. Como você falou, fácil não é, porque chega esses momentos de incerteza, de instabilidade, de descrédito, né? Que as pessoas perguntavam assim para mim, e aí, você não vai voltar a trabalhar, não? Eu lá na beira do fogão, fazendo geleia, para vender geleia, e as pessoas assim, tem que voltar a trabalhar, vai ficar aí brincando de ser empreendedora? Então, existe esse descrédito e esse desafio que eu acabei de falar. E eu acho que o descrédito ele é tão grande que a gente percebe os nomes, né, que se dão. Por exemplo, é cozinheira, quando fala de mulher, e quando é o homem, é o chefe. Quando a gente fala, por exemplo, vou na alfaiataria, quando é em relação ao homem. Quando é em relação à mulher, vou à costureira. Então, nesses nomes, assim, o significado, a gente já percebe que há essa questão da discrepância. Eu ia fazer a observação de que uma questão importante do empreendedorismo feminino todo empreendedorismo, mas acho que o feminino tem ainda mais essa característica, que é o fortalecimento da economia local. Porque aquele empreendedorismo vai o quê? Vai
ocupar espaço no mercado, ou seja, desestimula essa questão do monopólio. A gente sabe que monopólios existem em quase todas as indústrias atualmente e é um grande obstáculo para o empreendedorismo. Então, favorecer empreendedorismo feminino é favorecer a economia local, é favorecer aquela comunidade na qual aquela mulher está inserida fazendo aquele trabalho. E eu acho que todos os consumidores têm que ter esse olhar atento de aonde vem o produto que você consome. Porque quando a gente escolhe comprar um produto, também é uma escolha política. E se eu compro de uma pessoa que é da minha localidade, que está fazendo um bom serviço, ao invés de comprar, por exemplo, de uma grande empresa estrangeira, eu estou fazendo uma escolha também política. E dentro desse empreendimento da mulher que empreende e que ela ainda ressalva, protege e fomenta o negócio local, né? Protege no sentido cultural, porque ela traz naquele empreendimento o sabor da fruta, né? Ela traz também a cultura, né? E resguarda e protege as tradições daquele local. Lene, dentro desse universo dessas mulheres que empreendem, que mantém vivas as tradições de uma determinada localidade, que faz girar, aumentar a renda local, o perfil dessas mulheres a gente já conhece um pouco, eu acredito, com esse desenvolvimento dos comitês aí que você faz parte. Muitas mulheres são mulheres solteiras, são chefes de famílias, né? E esse é o perfil, né? Eu vi uma pesquisa que esse é o perfil da mulher empreendedora. Muitas delas são chefes de famílias, né? E também são mulheres solteiras. E dentro dessas empreendedoras, a maioria não consegue formalizar o seu negócio, né? Essa dificuldade dessas mulheres que vendem a verdura na feira, né? Que vende o produto, principalmente nas feiras locais, não consegue uma formalização para o seu empreendimento. Doutora, hoje a dificuldade não é a formalização, porque eu abro o seu CNPJ aqui em 15 minutos. A grande dificuldade é enfrentar as barreiras do medo, da insegurança, da taxa mensal. Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Aí eu vou ficar complicada com a Receita Federal. Então, primeiro é fazer com que as meninas, como eu chamo as minhas empreendedoras, que as meninas, elas enfrentem essa insegurança. Gente, se a gente não enfrentar o desafio de, não, eu tenho essa taxa para pagar, então eu tenho que trabalhar o dobro, eu tenho um produto bom, eu sei vender, eu sei quem é meu cliente, então arregaçar as mangas e ir para cima, né? Então, você tem um boleto para pagar, você não pode ficar lamentando que aquele boleto chegou. Você tem que criar a força necessária para ganhar 2 vezes o que o boleto vale, para você pagar o boleto e ainda ter seu lucro. Então, para isso... Se eu pudesse só falar para as nossas telespectadoras como é que faz isso do CNPJ que você falou, Manu. Então, para abrir um MEI, né, que é o microempreendedor individual, você vai no portal do Gov, né, você pode digitar GOV no Google e entrar no portal do Gov, se cadastrar, se já não tiver cadastro. Existem inúmeras vantagens de ter esse cadastro e uma delas é se cadastrar no MEI. Lá você procura, né, tem uma aba de pesquisa, MEI, microempreendedor individual, e você preenche com todos os seus dados e só isso, é inteiramente gratuito. Você tem que pagar apenas depois a taxa de manutenção do Simples Nacional, mas você não precisa pagar para se cadastrar no MEI, o que é uma coisa importante de se falar, porque existem várias empresas que cobram taxas para criar o MEI, né? E meio que forjam a página do governo. Exato. Para você ser induzido a entrar nelas e pagar essa taxa, né? O cadastro no MEI é completamente gratuito pelo portal do governo. Então, a grande dificuldade, como ela acabou de falar, não é a simplicidade da formalização, e sim a insegurança que as pessoas têm de assumirem mais desafios. Esse MEI, você vai ter que ter essa taxa, você vai ter que ter algumas obrigações, declaração de imposto, de renda. Então, tem uma burocracia que não é tão complicada, mas que existe. Então, as pessoas têm essa dificuldade. Então, essa barreira da insegurança é que a gente precisa vencer. E vence essa barreira com o quê? Com esclarecimento, conhecimento, capacitação, com acesso, né, à educação. Então, a gente tem conseguido dentro do comitê. Hoje são 90% de formalizadas as mulheres lá. Entendeu? Só não é uma taxa incrível. 90%. Porque a gente desmistifica essa ideia, porque ao mesmo tempo que a gente desmistifica a ideia de que existe complicação no meio,
você vai capacitar, você vai dar espaço para elas exporem os produtos, você vai criar, não tá bom o produto, precisa melhorar. Comi aqui seu biscoito, tá um pouquinho salgado, vamos melhorar. Seu cliente é exigente, seu cliente é o gourmet, né? O seu cliente é mais simples, né? Então vamos reduzir um pouco aí os ingredientes gourmet para poder baixar o seu preço, porque o público que você precisa alcançar, ele não vai pagar R$20 num saquinho de pipoca, por exemplo. Então, esse tipo de feedback a gente dá o tempo inteiro. Então, a ideia é que elas cresçam é que a moça que está lá no comitê, que tem 3 lojas na cidade, que ela também, a que não tem 3 lojas, esteja no mesmo patamar de conhecimento dela, entendeu? Que ela consiga essa equalização. Claro que resguardada as devidas proporções, né? Mas que elas tenham acesso, né? Lene, que está nos ouvindo agora, deseja empreender e ter acesso a essas informações, ter acesso a essas capacitações, até mesmo para formalizar e ter acesso a esses feedbacks, esses retornos do seu empreendimento, para que ela consiga empreender com mais segurança e obter mais lucro. Bom, hoje eu me coloco como um veículo, né? Nesse processo aí. Me procura, eu sou líder de um comitê e o Núcleo Mulheres do Brasil, ele fica sediado na Associação Comercial de Itabuna, que é um prédio que fica do lado das lojas americanas do centro. Procurava a Andressa, que é a nossa líder de núcleo, ela sempre está lá, e aí ela vai direcionar as pessoas para o meu contato. E a gente vai avaliar, né, como a pessoa quer fazer, tudo a partir do que ela deseja. Cada um tem seu tempo, tem a sua maturidade, né? Então a gente avalia. De imediato, o nosso comitê, ele não é um comitê excludente e nem criterioso a ponto de só ser formalizado, não. Então a ideia é que as pessoas entrem e cresçam a partir dali. Entendeu? Porque é mais voltado para políticas públicas. É gratuito, todos os eventos, ele está acessível a todas as pessoas que fazem parte do grupo, e quanto mais pessoas estiverem lá, melhor para a rede de apoio, entendeu? Mais troca a gente tem. Então as meninas já aprenderam. Eu trabalho com mesa aposta e na Páscoa eu estou trabalhando com as marcas de ovo de Páscoa, com a marca do biscoito, em formato de coelhinho, com o guardanapo de X empreendedora, o susplá de X empreendedora. Então elas fizeram uma collab, isso vai para o Instagram, isso vai para os sites dela, isso vai para as redes sociais, entende? Ótimo. Então, mulher, anote aí, se você quer ser uma empreendedora, quer receber esse apoio, esse fomento, essa orientação ali no prédio do União Brasil, bem próximo das lojas americanas, ali perto da Praça José Bastos, não é isso? Associação Comercial. O prédio, desculpa, gente. Isso Freud nessa conversa. A política sai dela, mas sai a mulher de guerra. O prédio da Associação. O que eu disse mesmo? Prédio do União Brasil. Rapaz. Eu parei 5 segundos me questionando se era do União Brasil. Eu não vou nem pedir pra Rafinha cortar, gente. Deixa aí, né? Todo mundo vai compreender porque eu falei isso, né? Que a política não sai de mim. Mas tudo bem, eu vou repetir, gente, e tentar aqui concentrar, né? Porque tem que ser uma apresentadora concentrada. Então vamos lá. Aposto que a Rafinha tá se acabando de rir lá nos estúdios. No prédio da Associação Comercial de Itabuna. Associação Comercial. Sabe por que eu falei União Brasil? Porque eu pensava que lá estava União Comercial. Não era União Comercial? Prédio da União Comercial. Então, pronto, tá vendo que eu não tô tão errada, né? No antigo, onde era uma escola antigamente. É o prédio da União Comercial, que fica ali no centro da cidade, bem esquina com a Praça José Bastos, ao lado das lojas americanas. Andar, Lene. É o prédio inteiro, né, da associação. Mas fica no 9º andar. No 9º andar. No 9º andar, procurava a Andressa aí, que vai direcionar a Lene, que cuida do empreendedorismo aí dentro desse grupo das mulheres do Brasil. Rafinha, mas falando de mulheres, eu quero saber por onde anda Jai, porque ele parece que está em algum evento de mulheres, né? Ele e a Andréia Peixoto, a nossa outra apresentadora, está participando hoje de um evento aí, se eu não me engano, pelo Conselho Municipal das Mulheres, né? Rafinha, dá para mostrar onde essa dupla está andando, Jailton Alves e Andréia Peixoto?
Bom dia, Paquete, bom dia. Boa tarde, Paquete, boa tarde. Boa noite, Paquete, boa noite. Política Sem Mistério. Nós estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Itabuna, num evento que vai discutir sobre as questões do embate com relação à violência à mulher. E é necessário que esses encontros aconteçam, até para que a sociedade acorde e perceba que não discutir a violência contra a mulher é fingir, é fechar os olhos diante do que está posto. Segundo o mapa da violência de 2023, o Brasil é o 5º país do mundo em feminicídio. E a Bahia é o primeiro do Brasil. Então é necessário que esses encontros aconteçam e se discutam e se pensem em medidas protetivas mais fortes e eficientes com relação ao combate, a este combate. Então, estamos aqui também participando e vamos ver o que é que acontece durante esse encontro. Bye, bye. Pois é, Jair, que bom você estar aí na Câmara de Vereadores de Itabuna, participando aí de um evento, acredito que foi organizado pelo Conselho Municipal da Mulher do nosso município. Então, um grande abraço aí para a Célia Evangelista, que é uma mulher também com um perfil muito empreendedor, presidente do Conselho Municipal da Mulher de Itabuna, assim como para a nossa única vereadora Vilmaci. Leni, eu acredito que uma das formas de enfrentar a violência de gênero é o empreendedorismo, é a autonomia econômica, né? Então a gente tá ali, né, já dentro de uma audiência, acredito ali que seja uma audiência pública que fala de enfrentamento à violência de gênero, a violência no âmbito doméstico. E eu sempre defendo que uma das principais ferramentas para a mulher, né, é não sofrer a violência doméstica, é a sua autonomia econômica, que pode ser alcançada através do empreendedorismo feminino. Eu falei num outro programa que a gente estava discutindo basicamente sobre violência doméstica, que o empreendedorismo é uma tábua de salvação, sim. Sim. E em várias situações em que a mulher passa, né? Em vulnerabilidade social, violência doméstica, etc. Só uma observação, a gente veio conseguir autorização para trabalhar. Na verdade, a gente conseguiu trabalhar sem precisar de autorização do marido em 1962. Historicamente falando, né, para um historiador, isso é ontem. Eu considero ontem. E mais tarde ainda a gente conseguiu o direito de ter conta do banco sem autorização. Então são avanços, né, que a gente vem conseguindo, é um processo de formiguinha mesmo, mas o empreendedorismo chegou para fazer a diferença nessa questão da geração de renda. A gente é CLT, mas muito mais do que ser funcionária de alguém, a gente tem autonomia do nosso tempo, a gente tem autonomia para estar na nossa casa, desenvolvendo as nossas atividades. Tipo, tem finais de semana que eu trabalho de sexta a segunda de manhã. Tem finais de semana que eu digo, não, agora eu preciso desacelerar um pouco. Então, eu tenho essa autonomia hoje. Mas não se engane que não trabalha menos, não, viu, gente? Trabalha mais. Trabalha mais. Porque, principalmente quando o seu negócio funciona dentro da sua casa, você tem dificuldade para desligar e de separar as coisas. As pessoas ligam 10 horas da noite para pedir orçamento. Não, eu te atendo rapidinho. E aí, se você não for impondo aí um ritmo, você acaba trabalhando 24 horas. Isso aí e não consegue cuidar da sua saúde mental, né? Porque o seu corpo precisa, sua mente precisa, todo mundo precisa de um tempinho aí para descansar. A gente tem que lembrar de trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Exatamente. Mas isso, a partir desse momento que a gente consegue entender que a gente tem autonomia. Bom, a preocupação dos maridos abusivos é que a gente não saia de casa, então eu vou vender bolo na minha casa, na minha porta. Então eu não saio de casa, eu cuido do menino, eu cuido da casa, eu fico por aqui. É um meio, sim, de você evitar o abuso psicológico, o abuso emocional, e óbvio que você vai emancipar. Lembra a questão do estudo? Sempre volto. Você vai estudar para melhorar, e seu negócio vai crescendo, porque eu conheço meninas que faziam bolo, vendiam bolo na escola e casada com maridos abusivos, mas o negócio dela cresceu, ela hoje é confeiteira. E ela não sofre mais abuso, porque ela tem autonomia, ela decidiu sair daquela situação, porque é muito difícil você sair de uma situação em que você é dependente, além de dependente emocional e financeira.
A No geral- dependência econômica prende no ciclo de violência. Com certeza, porque você não tem alicerce, você não tem apoio. É difícil você sair de casa com filhos pequenos e não ter. Você pensa logo, como é que eu vou sair com meu filho que tem 5 anos? Eu vou para onde? Se eu não tiver um lugar seguro para levar meu filho, eu vou permanecer ali porque meu filho precisa dessa segurança. Ele já tem E você empreendendo, e você com o seu dinheiro, obviamente que você tem uma outra forma de pensar, né? Com certeza. E eu acho muito interessante que Lene sempre coloca na fala dela a educação. O empreendedorismo, a base dele, são pessoas que estão lidando e que estão sendo encaminhadas, sustentadas pela educação. Cursos, estudos, né? Que isso tudo irá contribuir de forma significativa para o sucesso do seu empreendimento. Não deixe de estudar. Eu, como professora, eu sempre falo que eu serei uma eterna aluna, uma eterna estudante, porque tudo que eu faço consigo fazer bem, né? É em virtude dos meus estudos, do meu tempo de leitura, do meu tempo de curiosidade, do meu tempo de estimular a pesquisa, enfim, de conhecer todas as áreas de conhecimento. Isso me torna uma mulher forte e empoderada. Voltando um pouco mais, eu acho que a verdadeira emancipação feminina começou quando a gente teve acesso à educação. Exato. Quando as mulheres enfrentaram processos difíceis, mesmo assim, formar em medicina, a única mulher a formar em medicina. E esses processos todos em que a mulher... a Malala, por exemplo, é um caso desses em que você rompe os paradigmas sociais, o patriarcado e se ingressa, né, no estudo, vai fazer faculdade. Antes era minoria, hoje as mulheres são maioria nas faculdades. As mulheres hoje são maioria no empreendedorismo. De 52 milhões de empreendedores, 30 milhões são mulheres. Bom, mas está muito interessante esse papo aqui de empreendimento. Eu já tive vontade de empreender. Aliás, tenho, né? Eu estou para aposentar em 6 anos, uma média aí do meu serviço público, né? E com certeza não vou pendurar nenhuma bota e nenhuma sandália e nem um salto alto. Ia falar nem o salto 15. Nenhum salto 15 eu vou, porque eu trabalho com futuro, né? Trabalho com bota. Mas eu também tenho o meu pretinho aqui, né? Mas não vou pendurar absolutamente nada. Já tenho planos de ter uma minha CNPJ, né? E desenvolver alguns produtos, né, eu trabalho com projetos, desenvolver projetos aí para os meus novos clientes. Então, espero que eu vou ter também uma consultoria com Lene Bispo futuramente para abrir o meu empreendimento. Gente, está chegando ao fim aqui do nosso Política Sem Mistério, muito interessante, uma aula aí sobre empreendedorismo feminino, aquela mulher, aquela jovem, que tem muitas crianças que começam a empreender na escola, né? Crianças que começam a ir vendendo um bolinho e aquilo vai desenvolvendo e vai só tornando grandes empreendedoras. Com certeza tem muitas histórias desse tipo. Suas considerações finais, Lene? Sobre essa questão das escolas, infelizmente ainda o empreendedorismo é discutido apenas em escolas particulares. A gente tem um workshop em formato de oficina de empreendedorismo e a gente tem descoberto que crianças de 12 anos já estão fazendo dropshipping, né, que é aquela venda pela internet sem estoque. Eles já estão ganhando R$2.000, crianças de 13 anos. Então, é possível a gente despertar, sim, esse conhecimento empreendedor, essa garra, e que a gente faça com que essas crianças sonhem, sim, serem grandes CEOs de empresa, serem grandes donos de negócio, serem grandes projetistas, né? Donos do seu negócio com seu CNPJ, com seu MEI, com sua micro, sua ME, enfim, que o céu, eu sempre falo, que seja um limite. Que a gente não se limite pela nossa educação, porque a educação, ela está acessível. Se você tem um celular hoje, que eu acho que todo mundo tem, a gente consegue ter acesso à educação, estudem, gente. O conhecimento empodera e liberta. Empodera e liberta mesmo, né, Vivi? Suas considerações finais. E é exatamente puxando esse gancho que eu falo que é necessário aprender, reaprender para empreender. Manu, suas considerações, querida. Eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos assistindo, especialmente as mulheres, busquem rede de apoio, busquem estar em contato com outras mulheres, especialmente mulheres mais velhas. Se você é uma mulher mais velha, mulheres mais novas, façam essa troca intergeracional, compartilhe
o seu conhecimento, a sua sabedoria com outras mulheres e se apoiem. Porque eu acho que, como mulheres, a nossa maior força é nós estarmos juntas, organizadas, nos apoiando, frente a um sistema que é patriarcal. Então, eu só queria deixar essa mensagem para a gente criar ambientes, né, para mulheres, de mulheres, com mulheres, para estarmos nos apoiando. Posso só fazer uma última observação, porque acho importante num programa como esse a gente incentivar a discussão e o debate político feito por mulheres, porque as leis, as políticas públicas, elas não são feitas por nós e nem para nós, porque a gente não quer saber discutir política, a gente não quer estudar política, a gente não... Ai, que assunto chato. Então, assim, enquanto a gente não entender que a gente tem que tomar esse lugar, né, de fala, de discutir políticas para nós, feitas por nós, a gente vai continuar vivendo de políticas que são feitas para os outros, né? Perfeito. Eu fico muito feliz de ouvir de uma mulher como Lene Bispo dizendo aqui, políticas públicas também têm que ser elaboradas e executadas e revistas por mulheres, porque trata-se de uma perspectiva das nossas necessidades de estar inserida no mercado de trabalho. Então, a gente dedica esse mês de março a você, mulher, para que aqui você, além de conhecer as políticas públicas que, de alguma forma, impactam na sua vida, mas que você se sente estimulada a participar da vida pública da sua cidade e também da vida privada, empreendendo negócios. E que a gente também estimule aí as governanças, principalmente as municipais, que tenha políticas públicas que possam subsidiar, capacitar essas mulheres que são importantes para o mercado de trabalho, para a geração de renda, para a economia de uma cidade, para a manutenção das nossas tradições e cultura. Olha como uma mulher no mercado de trabalho faz diferença. A diversidade da mulher nos mercados de trabalho e nos empreendimentos geram lucros, assim como gera grandes perspectivas e crescimentos para a sua cidade. Mulheres econômicas estão livres da violência doméstica, têm mais condições de lidar com o ciclo da violência e até romper o ciclo da violência. Assim como são mulheres que têm melhor capacidade de gerar uma melhor educação para os seus filhos. Então, políticas públicas têm que ter mulheres, tem que ter políticas públicas para empreendedorismo. Então, Lene, eu fico muito feliz de tê-la aqui no nosso programa, de trazê-la aqui e escutar de você, né, a importância do desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres e principalmente para as mulheres que querem empreender. Porque não é fácil começar um produto do zero e chegar ao mercado de trabalho, fazer com que esse produto seja vendido e gere lucros para uma mulher. Para isso precisa de uma gama, rede de apoio. E as políticas públicas, sem sombra de dúvida, são fundamentais para esse empreendedorismo ter sucesso. Política Sem Mistério fica aqui. A gente agradece imensamente essa mulher linda, maravilhosa, estar aqui falando de coisas tão boas para as nossas mulheres nesse mês de março. Um programa feito especialmente para você. A gente fica aqui. Um beijo e até o próximo Política Sem Mistério. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.